agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam todos muito bem-vindos ao Titular da Rede, programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. Exatamente. Não, hoje é bobo. um conjunto. Eu tô mexendo no computador aqui porque eu tô tentando entrar na transmissão pelo YouTube aqui, tá, pessoal? Mas para quem tá nos assistindo, tá nos ouvindo, já consegue nos ver pelo YouTube. Só vou entrar aqui. O programa conta com a apresentação, produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão do nosso querido professor amado e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Vou só, talvez, silenciar o computador aqui, que agora sim... Foi? Estamos ao vivo? Estamos indo? Estamos aqui? Estamos ligados? Beleza. Na central técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Eu sou o Lucas Acosta. Eu sou o Felipe Perosa. Tomás Ortiz. E o Alan, que daqui a pouco vai sentar aqui para falar sobre Inter, Grêmio e os demais esportes locais que aconteceram. Quando o Alan vem, a gente sabe que vamos falar só de Inter, né? Então, é até melhor. Mas vocês estão nesse friozinho hoje, pessoal? Eu odeio frio. Cara, eu não sou fã de calor, porque tu sabe que o Diego Souza da Deep Web, ele tem um peso avantajado. E eu, como tenho uma camada muito grossa de tecido adiposo, então eu suo que nem uma galerinha aí, quando tá calor. Mas nesse frio de Rengue a Cusco, eu tô com as mãos congelantes, então não tá tão legal não. E já tem, olha ali, tem gente. Pois é. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Isa. E boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Hoje Sérgio. a gente vai falar bastante sobre esporte local e também tem a dupla Grenal, óbvio, né? Mas antes, só explicar... só para explicar para o pessoal por que não teve titular na semana passada, para quem não nos assistiu na semana retrasada, que a gente já explicou, mas semana passada teve o vestibular da FN, que nós fizemos a cobertura aqui pela rádio. Uma cobertura maravilhosa. Uma cobertura muito legal. Estreia de Tomás Ortiz. Estreia do Tomás. Como é que foi o vestibular do Tomás? Olha, foi muito bom, para uma primeira vez foi ótimo. Pelos elogios que recebi, ficou muito frases grato. Que encaixam em várias situações. Um homem de poucas palavras. Se tu quiser vir pra cá, eu tô Por exemplo, a entendi, primeira vez que tu jogou o campeonato de... Tu tá falando do Grenal do Brasileirão? Ah, tá. Boa tarde com 3, não. Entendi. Mas então, na segunda-feira a gente fez a cobertura do vestibular de inverno aqui da FN. Na equipe aqui do titular da rede, a equipe da rádio ABFN. Então, quem não viu ou quem não ouviu, né? No dia ainda tem ali a transmissão. A gente teve alguns probleminhas técnicos. Boa tarde, Guicho. O Guicho que pediu pra gente falar do Uruguai, que foi campeão mundial sub-20. Então a gente vai falar um pouquinho assim. E eu queria uma nota de repúdio. A bateria está acabando. Minha nota de repúdio a esses problemas técnicos que foram... que infelizmente aconteceram no vestibular. Nota oficial. Nota de repúdio. Aliás, eu perdi assim as entrevistas com os meus amigos ali. Eu entrevistei o primeiro que saiu ali, era um conhecido meu. Um abraço, Lu Azevedo, que não passou. Mas foi a primeira entrevista e não apareceu. E daí veio ele me perguntando depois, cara, onde é que eu acho? Que eu procurei em todos os lugares. E que até a gente comentou, eu e o Alan, a gente comentou isso daí durante as entrevistas, a nossa audiência tava muito legal. E tava legal, né, cara? Tipo, foi o pico, assim, do pessoal que nos assistiu, foi na hora das entrevistas da saída do pessoal. É claro, né, gente, eles querem ver o caos. Claro, só que, claro, como a gente já explicou aquele dia, a gente teve uma queda de internet durante a tarde do vestibular. E aí os microfones eles foram desconfigurados em relação ali à nossa transmissão. Então, quando a gente voltou, os microfones que eram para estar configurados como os nossos, estava só para webcam. É mais ou menos isso, né, Alan? É mais ou menos isso. Então, o áudio ficou só da gente ali, que estava sentado na cadeira. Sim. Então, se a gente falou alguma bobagem, até a gente pede desculpa. Provavelmente a gente pode ter falado alguma bobagem, né? Eu vi que depois ficou cortado, né? O Alan cortou essa parte porque a maioria das coisas a gente não pôde ver. Mas, por exemplo, a entrevista da reitora tá ali, a coletiva com a reitora tá ali, o finalzinho das entrevistas de vocês ali tá ali. Então, tem uma boa parte da transmissão ali. Então, quem quiser assistir, nos prestigiar lá, foi uma cobertura muito legal. Depois, eu queria falar da volta do Camisa 10. A gente podia voltar a fazer a Camisa 10. Podia, né? Então, semana que vem, aí a gente pode tentar ir trazer alguém. Tem alguns nomes aqui de Santa Maria que a gente já conversa sempre, então a gente pode trazer esses nomes. Pode vir o nome do judô? Do judô, do karatê, do taekwondo. Cobra Kai, vai ser legal. Cobra Kai é legal. A gente fala ali com o Miyagi-san, com o Daniel-san, e daí a gente vem trazer o karatê. Tá bom, pode ser. Desculpa. Desculpa todos os fãs de... Mas eu vou falar aqui do esporte local, então, né? Futsal.
A UFSM entrou em quadra nesse último final de semana e ficou só no empate contra o Barcelona de Júlio de Castilhos por 1-1. Messi e tal, que foi pro Inter Miami, não jogou nesse jogo. Que a gente vê a falta que faz Lionel Messi. Ansu Fati também estava machucado. E o Baldelli na esquerda também acabou não... O jogo foi no CDM, no Centro Desportivo Municipal, e foi válido pela primeira rodada. Falem de Pepe Guardiola. Mas é chatinho, né? Depois a gente dá o minuto Pepe. Foi campeão da Champions. Parabéns. Pepe. O jogo tem foi... a primeira vez, né? O jogo foi... Ele não é a primeira vez. Mas o City City. O jogo foi válido pela primeira rodada atrasada da Série de futsal. Tito foi o autor do gol para a equipe de Santa Maria, que agora ocupa a terceira colocação com 7 pontos. E o próximo jogo da UFSM ocorre só no dia 1º de julho contra a Iesco Cercesa em Carazinho. Bom nome de time, né? Um nome que dá medo, esse time. E tem o Juventude também. Juventude Futsal. Juventude ganhou 5-4, né? Cara, que jogão, cara. Foi um baita jogo. E eu vou falar depois dos grupos da Superliga aqui. Só falar para nós de futsal feminino, Tomás, e aí depois eu passo para a Superliga e a gente fala sobre o Inter de Santa Maria. Mas fala aí, Tomás. Tá. Já a equipe feminina de futsal da UFSM foi até a capital nacional do futsal, Carlos Barbosa, para um mini campeonato organizado pelo time da casa. Junto a Carlos Barbosa e o UFSM ainda jogaram a URGS e a Sojipa. Com a derrota na primeira e única fase da competição que levava até a final por 8-1 para a Sojipa, a equipe de Santa Maria venceu a URGS na disputa de terceiro lugar por 4-2. O time deve voltar a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Gaúcho da modalidade. Isso aí. FSM futsal masculino e feminino tendo bons resultados. Eram 4 times, mas ficar em terceiro contra... Garantiu medalha, né? Contra a CBF, já que é o... Poxa vida! Que deve ser o principal time do Rio Grande do Sul, né? Mas aí outros times que devem treinar forte para isso. Mas agora, falando sobre Superliga, a Superliga que ela divulgou, já que o Felipe falou sobre o Juventude, né? Vou passar aqui. Primeiro, o resultado dos últimos jogos da Superliga, que a Ferroviária ganhou 7-4 do Newcastle, o Mônaco ganhou 3-2 do River Plate, a AAF ganhou 6-3 do Exalta Samba, e no feminino o Real Merengue fez 7-0 na Audax. Cara, isso parece Copa Audi. Pode ser. Tu comemorou? Real Merengue? Não pode ser. Merengue, Ala Madrid. Eu não vou parece perguntar. Copa Audi, parece aquelas Florida Cup, né? River Plate contra Mônaco. Agora, os grupos. O grupo A do feminino da Superliga tem o Dallas, com 15 pontos, é o primeiro colocado. O Penharol, o segundo, com 9 pontos. O terceiro colocado é o FSM Futsal, com 9. Real Merengue tem 6. A MAF tem 3. E o Pumas, com 0 pontinhos. É o lanterna do grupo. Já o masculino tem o grupo D, com ARF Chelsea, com 9 pontos, é o primeiro colocado. Santa Madre é o segundo, com 6 pontos. Audax com 4, Los Hermanos com 1. E Agro Chico, com 0 pontos, é o lanterna do grupo D. O grupo C tem Pons, com 9 pontos, é o primeiro colocado. Valência, com 7 pontos, o segundo. Ferroviária, com 7, o terceiro. Lanús, com 4, o quarto. AFC, com 1, o quinto. E o Newcastle, com 0 pontos. Diferentemente da Premier League. Em sexto é o lanterna do grupo. O grupo B, o grupo do Juventude. A Associação Grenal Futsal, com 7 pontos, é o líder do grupo. A AAF, 6 pontos, é o segundo colocado. BCG, 4 pontos. Juventude do nosso querido Guilherme Cação, nosso querido Fernando, nosso querido Henrique, do nosso querido Japa. É o quarto colocado com 4 pontos. Precisa vencer o jogo ou dependendo de outros resultados para passar. E lá embaixo, Thiaguinho e Pericles não estão dando conta e o Exalto Samba é o último colocado e o último colocado do grupo com 1 pontinho só. O grupo A... Essa pedra não fica ruim, né, Não cara? fica. O grupo A do masculino tem Operário, Valência que vem pro Inter, sim, a gente vai falar sobre isso. Operário com 9 pontos é o líder do grupo A, Mônaco tem 8, é o segundo, Kamikaze é o terceiro com 7, River Plate tem 3 pontos, é o quarto, Quilmes tem 1 ponto, é o quinto, e a SAF, com 0 pontos conquistados, é o lanterneiro do grupo A. Tem a artilharia aqui do pessoal, ó, Luiz Nunes do Mônaco é o artilheiro da Superliga com 7 pontos.
Juliano Costa tem 5, Everson Vargas tem 5 e depois alguns jogadores com 4. E Repete o nome do artilheiro, por favor. Luiz Nunes. Ele é um baita jogador, cara. Nunca vi ele jogar, mas, pô, o cara artilheiro Com deve 7 ser um pontos, baita jogador. 7 gols. Já no feminino, Gabriela Gonçalves, do Dallas, tem 10 gols. Tá, essa guria joga bem pra caramba. É a artilheira da Superliga de Eu futsal. também nunca vi jogar, mas joga bem, né? Pô, 10 gols. Pessoal, agora vamos falar sobre Inter de Santa Maria. Inter de Santa Maria, cara, Não, assim... Dá teu show. Putz, cara, Antes falando do em 3 a 1, show... tivemos um clássico regional contra o São Gabriel. Eu estive lá presente. Boa, Tomás. Vitória por 1-0. Podia ser uns 4, 5-0. Só que se fez de Inter de Porto Alegre. Aproveita o primeiro tempo e morre no segundo tempo. Podia ter sido mais gols, tu Isso falou, mesmo. né? O grande problema do Inter de Santa Maria é o ataque. Não vou dizer o ataque em si, porque o ataque conta com um só jogador, que é o Rafael Macena, o atual 9, e houve a contratação agora, anunciada semana passada, do David Batista, camisa número 27, que é um centroavante aí que ele vem sendo muito pedido pelo torcedor alvirrubro. Qual? David Batista. Cara, assim, que jogo Muito feio de pedido ver. pelo torcedor. Muito pedido. A gente tem ali na Imembuí o WhatsApp, a arquibancada virtual, e, cara, é assim, impressionante. A gente recebeu durante toda a partida mensagem de 50 pessoas. Dessas 50, 35 pediram o Batista, pediram que o Batista entrasse em campo. É boa, David Batista? Não é nem que é bom, é que o Macena é muito ruim. Toda a nossa solidariedade, o respeito e abraço à família de Fechamos Rafael as Macena. portas para o Rafael Macena aqui no titular da rede. Não, mas, cara, assim, Macena, eu não sei como é que tu jogava, como é que foram outras passagens pelos outros clubes, mas no Inter de Santa Maria tá feia a coisa, cara. E... Se botar ele frente a frente com o alemão. Putz, eu já não sei. Mas o Inter tomou um vareio do Bagé. Foi 3-1, foram 3... E foi uma partida assim, cara, horrível. Horrível de se ver. Primeiro porque adiantaram a festa de São João e Santa Maria, como uma cidade de cultura, levou o festival de balonismo para Bagé, que era só balão em campo. A bola vinha, Nossa senhora. a bola vinha no pé do jogador, era bum, balão. Não, Agora é o Fux do interior gaúcho. Putz, cara, assim, o Grenal do interior foi horroroso. Foi aqueles Grenal dos reserva 2018, gol contra do Paulo Miranda. E quem fez os gols do Bagé foi o Jean Roberto, o Ian Peter e o Alan Luan, e do Inter de Santa Maria foi do Ariel, os dois, o Jean Roberto e o Ariel foram de pênaltis, mas assim, cara, foram 4 expulsões na partida. A primeira expulsão foi do Chiquinho, que foi substituído, reclamou no banco, levou vermelho. A segunda expulsão foi do Rafael Goiano, zagueiro, capitão, os 2 principais jogadores do time, por fazer o pênalti. O Goiano deu uma xingadaralhinha na cara do juiz. O cara bateu o pênalti, fez o gol, saiu para comemorar, e era ele aqui, vindo correndo, comemorando, e o juiz atrás com o cartão na mão. Expulsou o cara por provocações ao banco de reservas do Inter de Santa Maria. Bola saiu de jogo, voltou a rolar. Um picudão nas canelas do Ariel e mais uma expulsão do jogador do Bagé. Foi horrorosa a partida, cara. Tranquilo. Esse é o futebol do cara, interior, foi né? horroroso. Esse é o futebol raiz que a gente sente falta, né? Não, eu não sinto falta disso. Não dá pra sentir falta disso. Difícil. Mas assim, o Inter segue em quarto o colocado. Inter segue em quarto. Segue em quarto colocado. Tem 13 pontos. Agora ameaçado pelo E Pelotas. agora vai jogar contra o Santa Cruz aqui, Sábado, né? sábado. E olha... O Santa Cruz é o primeiro colocado do grupo com 17 pontos, então não é um jogo fácil, né? E, se não me engano, é o único. Ele e o Monson, até acho que o Monson não é mais, é o único time invicto da divisão da O Monson não perdeu ainda, ele tem 8 não perdeu a derrotas última e um partida. empate, se eu não me engano. 8 derrotas? 8 vitórias, Ah, desculpa. bom. Mas o Santa Cruz é o líder com 17, depois vem o Guarani com 16, Lajadense com 14 e aí o Inter com 13 pontos. Mas em quinto e em sexto, Pelotas e São Gabriel, respectivamente, com 12 pontos. Então, como a gente fala aqui, o Inter ainda está se classificando, mas é melhor pontuar pelo menos os jogos em casa para ficar numa posição mais confortável e não ser ameaçado até a última rodada de não se classificar. E eu vou eu vou ter que ler essa informaçãozinha aqui só para eu não passar errado, que amanhã, vulgo terça-feira, famosa terça-feira, mais conhecido como dia 13 de junho, coletiva de imprensa às 13h30 no estádio Presidente Vargas. Eu creio que pelas últimas circunstâncias será algo relacionado à comissão técnica do Alvirrubro. Demissão? Acho que demissão não, porque é muito cedo para demitir um técnico que tá querendo ou não classificando. Querendo trabalhar, né? Tá se classificando.
tá rateando essa derrota contra o Bagé, cai muito na conta do Benhur Pereira. Uhum. Porém, eu acho que vai ter só algumas mudanças, talvez umas mudanças dentro da comissão técnica, Pode ser. não com o Benhur, mas com alguém ali ao redor. Bom, esse foi o Inter de Santa Maria. Quer botar os comentários aí, Alan? Tem vários assuntos diferentes e diversos e várias coisas pra gente falar. Falem de Pep Guardiola, como a gente falou, mas se a gente foi campeão da Champions League no Vamos Lucas, entrega a filosofia do Careca. Parabéns ao Pep Guardiola, não posso fazer mais que isso, né? Faltou vocês na intermédia comentando, a Manu que faz medicina em Pelotas, justo. minha amiga de livramento, falou isso daí. Faltou. Pior que faltou mesmo, cara. Talvez num próximo a gente faça Não. Não? Não. Não vai conseguir Foi lá resistir? em Sim. Longes. Esse Chelsea, eu não sou Flash. Calma aí. Volta lá. Esse Chelsea de final de Soturno. Bom comentário para tu botar. Olha o palavreado que tu coloca. Parabéns, Alan. Não existe fazer um ponto contra D6 contra o fraquíssimo Bagé. É verdade. Agora tu briga com o Guilherme Cação, que é de lá, Isaac. Ele vai defender o Bagé. Mas é real, assim, o Inter ele tem tropeçado em alguns momentos importantes e espero que agora, nesse segundo turno, não tropece de novo. E Não aproveite pode, pelo né? menos os jogos em casa para não nadar. E Duelo contra o Pelotas é em Pelotas ou em Santa É Maria? aqui. É aqui. Pronto, Pelotas foi o primeiro jogo do campeonato, né? Se eu não me engano. Acho que foi o segundo, porque o primeiro foi adiado. Pode ser. Então é isso aí. Agora, momento dupla Grenal. O Grêmio perdeu o jogo, o Inter ganhou o jogo. Gaúchos contra Cariocas deu 1-1. O Inter ganhou do Vasco 2-1. Numa partidaça do John. E que o Alan provavelmente vai chegar aqui para falar do John daqui a pouquinho. E o Tomás quer Vou deixar para ele. Não, vamos falar do Grêmio antes. Daí Mas vamos falar do Grêmio, que a gente tempo. consegue falar do Grêmio. E depois a gente fala do Inter. O Grêmio perdeu para o Flamengo 3-0. Num jogo que, como o Alan colocou ali no título, uma derrota maravilhosa do Grêmio. Foi lindo, né? Vamos falar, né? Dois caminhos que eu vou falar, não sei se o Felipe vai concordar comigo ou não. Não é nenhuma surpresa, não é nenhum resultado anormal a derrota para o Flamengo lá, né? Eu acho que nessa situação, uma derrota não é o grande problema. O problema são os 3-0. Não é problema. Acontece que também o jogo não refletiu o que foi o resultado. E eu vou falar umas aspas fortes aqui, o Alan talvez não concorde comigo, mas o 3-3 não seria nenhuma surpresa. Pelo que o Grêmio jogou e pelo que o Flamengo jogou. O Grêmio criou muito. Os 20 e poucos primeiros minutos do primeiro tempo, só o Grêmio jogou. Depois disso... Eu não vou dizer, os primeiros 10 minutos foi lá e cá. Ali depois os 10 subsequentes... Nesses 20, o Grêmio ele conseguiu ser melhor que o Flamengo. O Grêmio ele conseguiu ter mais posse de bola que o Flamengo e jogar e criar mais que o Flamengo. O Flamengo, claro, tu não pode perder tantas oportunidades contra times como esse. É o que a gente fala aqui. Quando engrenar, quando o Flamengo, quando o Palmeiras engrenar, eles não vão parar. Não vão. E o Palmeiras já mostrou que engrenou. O Botafogo ainda tá aguentando, tá segurando. O Flamengo, ele tá nessa... o Tiquinho tá nessa engrenagem. Tá pegando o jeito. Então, na hora que o Flamengo engrenar com o Sampaoli, vai ser difícil de segurar também. E o Grêmio até, por um momento, tentou. E por um momento jogou melhor que o Flamengo. Mas aí vem o que a gente vem falando. Tu não pode perder tantas oportunidades como tu perdeu contra um time como o Flamengo. Uma grande diferença, assim, o Grêmio teve 22 finalizações. 25 finalizações. O Grêmio tem 25 finalizações em quase todas as partidas. Porém, não aquilo. Tu consegue 25 finalizações e 2 gols, né? Tu consegue tirar alguns pontos positivos dessa derrota. E assim, o Flamengo teve 14, teve mais, né? Por aí. Enfim, ele teve em torno de 15 finalizações. 10 a menos que o time do Grêmio. Só que o Flamengo pode chutar 5 vezes que vai fazer 3 gols. Isso. O Grêmio chutando 25, quando o Flamengo não fez nada. Aqui, ó. O Flamengo teve 14 finalizações e o Grêmio teve 25. No gol, foram 8 do Grêmio e 4 do Flamengo. Olha a diferença, né, cara? Apesar de ser um número baixo, né? 4 é 10 a menos, e do Grêmio são 13 a menos. Só que aí tu vê o SofaScore, aquele também da estatística de grandes chances. Grandes chances pro Flamengo foram 6. Na conta, tá? Desculpa. Foram 6 grandes chances pro Flamengo. Sabe quantas foram pro Grêmio? 0. Mas nem o SofaScore não colocou ali como grandes chances aquelas e o do Vila Sante por fora, né? Da bola na trave, do Soares ou do Vila Sante também teve. O Soares também corta e toca pro Bitelo, que poderia ter chutado ali. Mas, claro, tu consegue tirar pontos positivos dessa derrota, que tu criou contra o time do Flamengo, tu conseguiu, de certa forma,
pressionar o Flamengo e até certo momento jogar de igual para igual contra o Flamengo. Eles aproveitaram as oportunidades, o Grêmio não aproveitou. Acontece. Tem dia que é à noite, como o Renato fala, e aquele dia à noite foi dia, porque o jogo era de noite, né? Então, o Grêmio poderia jogar 3 dias, poderia estar jogando até agora. O jogo poderia acabar 5 horas da tarde, horário de começar a titular. Acabava 3-0 pro Flamengo, porque o Grêmio a bola não iria entrar. E claro, não foi o dia, né, também. A gente não pode fechar o olho e falar que foi só erros de finalização. Não foi o dia. Por exemplo, o lado direito do Flamengo, com Wesley ali, o Everton Ribeiro também jogou muita bola, que é o lado esquerdo da defesa do Grêmio com Kahneman e Cuiabano, ele simplesmente não existiu. E não muito por conta do Kahneman, é que o Kahneman ele tá nessa nova função de um terceiro zagueiro que sai muito. Tem certos momentos do jogo que ele vira um volante. E o Cuiabano... quase um líbero, né? E o Cuiabano acaba ficando um pouco perdido nessa marcação, até porque ele não tinha jogado nesse esquema ainda. Ele jogou nesse esquema na linha de frente, no lugar, por exemplo, do Cristaldo. E nessa posição de lateral esquerdo, de ala esquerdo, ele não tinha jogado ainda. Quando ele passa no meio campo, ele vai muito bem. E aí ele até dá um cruzamento pro Vila Sante, que o Vila Sante quase faz o gol no começo do jogo, mas defensivamente ele ainda peca um pouco. E é isso que aconteceu no Grêmio. O primeiro gol do Flamengo sai por uma falha do Cuiabano. Mas não vou falar aqui que o Grêmio perdeu o jogo por falhas do Cuiabano. Eu vi muito isso, né? Eu vi não só por falhas do Cuiabano, mas eu também vi pelo Grêmio. O João Pedro também. O João Pedro errou o segundo gol e o Grêmio lateral, também. Né? No terceiro gol parece que o Grêmio se assusta com o Bruno Henrique, ele vai para trás. E aí o que acontece? O mesmo pessoal que elogiou o Grêmio pelo jogo contra o Cruzeiro é o mesmo pessoal que fala que o Grêmio não serve pro Grêmio. Claro, a torcida, né? Principalmente a torcida gaúcha, é muito assim. Mas, cara, o Cuiabano ele é um lateral esquerdo de origem, porém ele é um lateral esquerdo que o Grêmio sempre quis, que era o cara que cruzasse. Só que o problema, cara, é que quando ele jogou de meio campista contra o Atlético Paranaense, ele fez gol. É que a questão de jogar com meio campo e jogar como lateral é que com o meio campo ele não tem a responsabilidade, tanta responsabilidade de marcar como tem o lateral. O Cuiabano, cara, ele ofensivamente, ele é um baita jogador. Tanto ali no meio de campo quanto pela ala esquerda. Ele é um baita jogador. Intenso, só que físico. Ele é um tanque, né, cara? Só que o problema é quando ele é exigido de forma defensiva. É difícil para ele. Ele não tem a noção, ele não tem a malícia que tem que ter um defensor. Então, desde a base, isso, claro, isso conta desde a base. Ano passado, pelo Brasileirão Sub-23, ano retrasado, perdão, pelo time de aspirantes, o Cuiabano, todos os gols que o Grêmio tomava eram ou pelo lado esquerdo do Cuiabano ou pelo meio, quando ele deixava a brecha. Então, ele ofensivamente, ele é um monstro. Ele faz um estrago, só que para defender... Só para ressaltar, não estamos dizendo que o Cuiabano não pode jogar mais. Muito pelo contrário. Ele tem que ter essa melhora para o Grêmio poder seguir nesse ritmo. Primeiro, o Diogo Barbosa não joga mais, né? Não, o Diogo Barbosa foi pro Fluminense. O Reinaldo não foi jogar também. E foi levado outro gurizão na base, que também é lateral esquerdo. Wesley, na viagem. E esse aí é outro que eu vejo ele com o mesmo estilo do Cuiabano. Isso é um problema. Porque não vai ter o Cuiabano, por exemplo, lesão ou suspensão. Não vai ter o Reinaldo, vai ter que pôr o Wesley. Que aí, além de falta de experiência, ele é outro cara que também não consegue marcar. Tem o Fábio também, que pode jogar como lateral esquerdo. Mas o Fábio tá machucado, né? Mas tá machucado, ele tem sofrendo bastante com lesão. Acho que é a 4ª lesão dele desde que ele chegou no Grêmio. Acho que por aí. Então, tem esse lado que é complicado. Mas dá para tirar alguns aprendizados dessa derrota. O Grêmio criou, o Grêmio jogou contra o Flamengo, o Grêmio tentou segurar o Flamengo, pressionou o Flamengo em determinados momentos do jogo, mas, como eu falei, tu não pode perder tanta chance contra um time que, quando tiver, ele não vai perder. Eu acho que essa é a diferença. Palmeiras, Flamengo, principalmente esses dois times, eles estão no nível que estão por conta disso. Porque o Palmeiras, por exemplo, sai perdendo 2-0 e vira para 4-2 num jogo de Libertadores como se fosse treino. E o Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo, o São Paulo, claro, o Flamengo do São Paulo tem altos e baixos, né? Mas muito mais altos do que baixos. Então, tem certos momentos que o Flamengo do São Paulo é um dos melhores times do Brasil. É o melhor time do Brasil pelo estilo que joga. Mas, mesmo assim, o Grêmio, ele pecou em alguns momentos. Poderia ter sido empate? Poderia. O resultado, na minha opinião, o resultado não foi justo e tudo mais. Então, tem toda essa questão, mas essa derrota aí é para aprender. O Isaac falou o que ele falou aqui. Põe no comentário do Isaac ali, Alan. Eu era um defensor do trabalho do Mano Menezes, mas ficou claro que o Inter joga do jeito que joga. Acima de tudo, por estratégia e não preparo físico como problema sobressalente. Vamos falar do Inter?
Quer falar de Inter? Vamos falar Mas, de Inter. terminando sobre o Grêmio. Fala aí, O Zé. Renato postou um story dizendo que esse 3-0 do Flamengo foi um dos melhores que teve do Brasileirão. Um dos melhores jogos do Isso, Brasileiro. um dos né? melhores Cara, jogos. e pra mim foi um dos melhores jogos do Grêmio na temporada. Foi um bom jogo. É. Isso é horroroso. Eu Porque vi o Grêmio jogou como nunca e tomou 3-0 do Flamengo. Não, o jogo foi bom. Para quem não é gremista, não é flamenguista, pra quem é flamenguista aí também, para quem é flamenguista, o jogo foi bom. O jogo pro gremista não foi bom por causa da derrota, mas foi o que eu falei, o Grêmio é um dos jogos que o Grêmio mais criou, um dos jogos que o Grêmio mais finalizou. Eu Os acho jogos que o Grêmio, o Soares botou uma bola na trave, a bola bateu na trave, não saiu. É isso que eu falo. O Grêmio pode jogar tudo, só que tem dias que a bola não vai entrar, e o torcedor ele tem que se acostumar com isso. Não é, por exemplo, contra o Cruzeiro, o Grêmio foi lá e fez um gol numa bola que o Soares roubou, e o Vila Sante botou no cantinho, o Vila Sante tem uma bola igual contra o Flamengo, que chutou fraco, e o goleiro pegou. Aí tu chega lá contra o Cruzeiro, o Kahneman tirou uma bola do cara que driblou o goleiro. Tem dia que é dia, entendeu? E aí o Bruno Alves no segundo jogo, a bola vai entrar, ele tira da bicicleta, pronto. É assim, só que contra o Flamengo não aconteceu isso. E é normal isso acontecer. É uma derrota que poderia vir, que não é nada normal perder pro Flamengo lá. O 3-0, o problema do 3-0 é que ele escancara, falei certo? Ele escancara algumas situações do Grêmio, algumas questões do Grêmio, que outros jogos não tinha sido escancarado, entendeu? O problema nas laterais é um exemplo. E assim, pro Renato, na minha visão, pro Renato, esse jogo foi maravilhoso. Porque foi um jogo que o Grêmio demonstrou todas as qualidades que tinha. Mais ela falando que a derrota foi maravilhosa. Não, o jogo demonstrou todos a grande maioria, não vou dizer tudo, mas a grande maioria das qualidades que o Grêmio tem em questão de criação, em questão ofensiva, e mostrou todos os déficits que ele tem de forma defensiva. É isso. Então, sim, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá, o Grêmio tem as mesmas falhas, mas não vai ficar aparente, porque o Cuiabá, se fizer gol, vai fazer só um. O Flamengo não, o Flamengo é um time que tu põe a bola no pé deles, e aí, cara, todos que me acudam. Se tu não tem como tirar a bola ali, é rezar para o Renato ele ainda é bem ofensivo no final do jogo, ele coloca o Bitelo na lateral, ele tira o terceiro zagueiro, ele tenta de alguma forma fazer com que o Grêmio seja bem mais ofensivo, e até por isso que o Grêmio toma o terceiro gol, né? Porque o lateral esquerdo inexistente, ele não marcou o Bruno Henrique na chegada, mas como eu disse, é um resultado que não é nada anormal perder lá para o Flamengo. Dá para tirar alguns pontos desse jogo, pontos bons. Tu tira também pontos negativos que contra o qual é o próximo jogo? Contra o América Mineiro tu pode melhorar. Vamos falar sobre Inter, Alan. Chega aí para falar sobre Inter. Então, o Inter ganhou do Vasco 2-1. Ganhou, mas Dá tua análise, vai dar a análise. O que eu mais detesto é isso, abrir uma boa vantagem e morrer. Isso vai acontecendo do Vasco. É o que está acontecendo com o Internacional. Abrir 2-0, que legal. Deixou o Vasco jogar. Deu 25 minutos, o Vasco tomou a posse e só deu o Vasco desde então. O Internacional inexistiu. É inacreditável que tem vezes que Deus ajuda mesmo e quando ajuda para valer. Muito obrigado. Mas é inacreditável. Contra o Vasco, em pleno Beira-Rio, tu tomar uma pressão do time do Barbieri, com todo respeito, não que seja um péssimo treinador, mas também não é um dos melhores. Sabe que eu acho o Vasco, eu acho que o Juliano, que é meu amigo vascaíno, vai concordar comigo. O time do Vasco não é para estar nessa... Não, claro que não, mas é para, sei lá, pegar uma 11ª colocação e o Inter é para estar lá perto do G6. Sim. E o Inter, ver o Inter assim, acomodado depois de abrir uma boa vantagem, se tá bem, abre mais, faz 3, 4, 5, 7, 1.000-0 nos caras, e depois, quando tiver cansado mesmo, aí relaxa. Cansou mais cedo do que devia. O problema talvez não seja nem o físico, Tomás. Eu acho que é a questão de se retrancar, vou usar a palavra retrancar, mas se defender um pouco cedo demais. Sim. Porque era 20 e poucos minutos do segundo tempo, e vocês vão lembrar, o Inter ainda atacava o Vasco. Sim. Então, atacava o Vasco, né? É isso. Mas o Inter ainda atacava o Vasco ele não tinha criado nada ainda. Tinha criado muito pouco. Tinha criado gol e alguma coisa esporádica ali. Mas nada muito que levasse perigo ao John. Só que depois dos 30 minutos ali do segundo tempo, o Vasco começa a tocar bola. E se tivesse um pouquinho mais de qualidade, acho que tinha empatado o jogo. Tinha. Não só empatado, teria virado. Eu cheguei a perguntar quanto é que tá na KTO aí pra virar. O problema é que é uma cultura, né?
De recuar, chamar o adversário para dentro do próprio campo, desnecessariamente. Eu tenho uma teoria, desde 2015, quando o Inter pôde matar o Tigres na Libertadores, quando abriu 2-0, o Inter parou, perdeu a vontade de golear os times, entendeu? Quando tem oportunidade. Não vê mais o Inter fazendo goleada. Quando faz goleada é tipo assim, um jogo ali quando o outro adversário inexiste. Agora quando tem São oportunidade... Luís. essas coisas assim, tipo... Mas nem no Gauchão. Entende? Então, por exemplo, quando o Inter abre 2-0, qualquer time que tenha um comando técnico dentro e fora de campo vai para dentro do adversário e vai aniquilar o jogo. E o Vasco tomou 2 gols em 16 minutos e eles estavam completamente perdidos. Sim. Então é um momento que tu tem que aproveitar da fragilidade do adversário e matar o jogo. É. E o Inter tem mais qualidade que o Vasco. Assim como eu acho que o Inter tem mais qualidade que o Botafogo, que é o líder do campeonato. O Inter tem mais qualidade que boa parte dos times do campeonato. Só que não tem uma coisa que... Qualidade, tu diz em questão de jogadores. Qualidade de jogadores, isso. Sim. Agora, quando tu vai, tu leva pra área técnica, tu vê um treinador que tem medo de jogar, que prefere jogar por uma bola. Tudo com o Inter tem que ser mais difícil, né? Foi até surpreendente que não tomou o empate. Né? A defesa do John ali, olha, poucas vezes eu vi uma defesa tão bonita quanto aquela. Aquela defesa foi maravilhosa, cara. E tá louco. E foi importantíssimo. Não, o resultado foi sim. fundamental, né? Outra, antes de completar, pesquisei aqui uma informação inútil. Não, só as últimas goleadas do Inter, sem ser as 2 do Gauchão contra o Ipiranga e contra o São Luís, foi os 3-0 contra o Palmeiras em 13 de novembro do ano passado. Com o time reserva dos caras já campeão. Não, eles não estavam com reserva. Tava bem mistão e tipo... Eles só não tinha o Veiga. Que é os dois E times, depois cara, contra o os dois Juventude times no não sabe pra Brasileirão. quem torcer nessa. Camaleão. Ele fica torcendo mas pra ganhou que só ninguém toque quem, na né? bola. Coisa boa. Mas... Um empate 12-12. Mas tipo, no próprio Brasileirão do ano passado, acho que tirando esse, foi o jogo contra o Fluminense. Que aí Foi valia 2-0. 3-0. 3-0 no Beira-Rio. Podia ter sido 4 se o juiz não tivesse dado um impedimento da bunda do alemão. e fora isso, é aquilo. Só que tu percebe que quando o Inter... os 3-0 contra o próprio Atlético Mineiro. Quando o Inter tinha a chance de matar o jogo, tava fazendo. Entende? E o jogo de ontem era um clássico desses, entendeu? É um clássico que, tipo, tu vê, tu deixou o adversário nas cordas, é que nem uma luta. UFC, quem gosta do UFC, boxe, tu não vai deixar o cara WWE. respirar, entendeu? O cara vai pra cima pra finalizar, o adversário tá no chão, vou finalizar ele. Eu me lembro de Popó e Olha o Charles do Bronx. o Whindersson Nunes, né? Cara, O Popó caiu pra cima do Whindersson e acabou a luta ali. Entendeu? Então, se O Inter tu não Boas faz isso. comparações hoje, hein, pessoal? se tu sabe que é Hoje nós melhor, estamos inspirados. se tu sabe que é melhor, tu tem que exercer a tua qualidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu botou ali do Valência. Qual é o patamar que o Ener Valência coloca o Inter agora? Sabe que eu tenho me perguntado muito o quanto essa contratação vai impactar no Inter, né? É possível que... Veja só. Ó, o Grêmio, por exemplo, o Grêmio ele tem 80% da confiança Do time no Soares. do time no Soares. Eu acho que o Ener Valencia não tem o peso do Soares para dar isso pro Inter, entendeu? Tu acha? Não, tu Não, acha? Tu acha? Não, cara, não tô comparando jogadores, eu tô falando que o Valência, ao chegar, ele não dá essa estabilidade de que é o jogador que tu vai jogar a bola nele, que ele vai resolver o jogo, entendeu? O Soares é um cara que, se ele não resolve fazendo gol, ele resolve te dando uma assistência. Bota 4 bolas na trave, a bola não entra. Não é aquele cara que tu vai passar a bola pensando, daqui vai sair algo impressionante. Eu tenho uma teoria, eu sou cheio da teoria, mas eu tô falando isso desde quando surgiu a notícia que o Inter não quis tentar comprar o Soares, que aquilo foi um dos maiores atos contra o próprio clube, lesa clube da história do Inter. Sabe? Por quê? Porque ali tu podia... o Inter tinha... Maior que a contratação de Miguel Ramírez. O Inter tinha bala para disputar com o Grêmio a contratação do Soares. Sete Belo. Concordo. Entendeu? Concordo, mas aí, claro, ia ser só uma questão de disputa financeira, porque o Soares preferia o Grêmio, né?
Não sei, porque o Inter podia oferecer pro Soares uma coisa que ele não tá tendo agora no Grêmio, que é uma Libertadores. Verdade. Entendeu? Então, e é o sonho dele ganhar uma Uhum. Libertadores. 2000 e... 24. Eu até fui já no calendário aqui, 2024, isso aí. Então, cara, a questão é essa, sabe? Tipo, eu acho imperdoável a gestão não ter tentado. Acho muito legal, tô animado com a vinda do Ener Valencia, tô. Mas eu acho que a confiança que o Soares daria pro Inter e que tá dando pro Grêmio hoje, pra mim, é nítida. O Grêmio não é um time que tem um baita elenco. Então, acredita que o Valência, ele... Tô falando muito longe do microfone, eu acho, né? Não, tá bom. Eu acho que Tu acha, então, que o Valência, ele não consegue mudar o Inter de patamar de um jeito que, assim... Vou sair das metade da tabela aqui, que é hoje onde o Inter Pra tá ir hoje. pra topo. Tipo assim, Antes, vou tipo, brigar talvez por um G4. Alan, antes de tu Muda falar, até vou só muda, dar mas a não tão opinião do significativamente. não é que nem tu, que tu sabe muito mais dessa situação do que eu. Mas eu acho que o Valência muda o patamar do Inter, não que nem o Alan falou, não... Anímico. Eu acho que Não. muda comparado a ele mesmo. Sim, comparado com o de agora, tipo, é a questão de, eu estou em 12º, eu consigo chegar em sexto colocado, e daí dali pra frente terei de ter mais confiança por causa dos lugares onde eu É que cheguei. eu não sei, assim, ó, eu acho que o Grêmio não tem jogadores como o Inter tem, como Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique, Cristaldo, né? que eles abastecem mais O pessoal foi bem que tu falou, né? ali na frente, entendeu? Por quê? Porque, tipo, o Grêmio, ele tem jogadores médios para bons, mas eu acredito que nas pontas, por exemplo, o Wanderson e o Pedro Henrique são melhores. É que o Wanderson e o Pedro Henrique do são Grêmio. pontas, né, cara? Essa é a diferença. Entendeu? É outro estilo de jogo. E E o, é o estilo de jogo mais que favoreceria mais um centroavante e que o não o Alan Soares. Patrick, ele é melhor que o Cristaldo e que o Vina, entendeu? Tu te fez agora, né? Por quê? Não sabia o nome do Cristal. Eu sempre tu te confundo, fez, né? eu confundo ele com o Carbajo, sempre. É o Franco Carvalho e o Felipe Cristaldo. E aí o FC. Eu acho que Isso é a União, né? O UFC. eu acho que o Inter tem jogadores que sustentariam muito melhor o Soares em termos de Sim. mecânica de jogo do que o Ener Valencia. O Ener Valencia, ele é um jogador bom, talvez muito bom, que é a estrela do Equador, mas não é o Soares, entendeu? Não é o jogador que a Que bola inveja, né? Eu acho que a bola não vai... Não é inveja. Beijinho no ombro. Mas eu acho que não é um jogador O recalque passa longe. que muda patamar de clube. Nossa, tá entendeu? louco depois desse só já ter se machucar, late eu acho. mais alto que daqui eu não Cara, Eu vou só já até se machucar no próximo jogo, eu acho. Tirando a minha questão de não suportar o Grêmio, para não usar uma palavra mais forte, Palavra não aceita catolicamente. eu acho muito bonito ver o Soares jogar. Cara, ontem eu tava viajando, quando eu cheguei em casa eu quis ver os lances, né? Cara, o Soares é absurdo, cara. Ele A magistral, cara. bola chega nele, cara. A bola vai para qualquer outro. Tipo, ela chega quadrada, ela sai redonda. Entendeu? É um cara que tem finalização, um cara que tem visão de jogo. Depois bate no pé do outro, Tá quatro louco, olhadas. cara. Tá louco. Minha pelota é quadrada. É uma Cara, pena. É a uma pena que o questão- Soares tá jogando no Grêmio. A questão cara, impressionante pra mim a qualidade que tem o Soares, porque ele jogando de uma forma que o time não joga pra ele como foi sempre, né? Por exemplo, claro, uma comparação, por favor, com Dadas sua as devida devidas proporções. No Barcelona, o Messi e o Neymar são dois pontas. Então a bola não tende a Vitória e vir aqui Cristaldo e não vir são pra cá. melhores. E Ela vai chegar ela redonda vai pra eles, chegar, né? ela vai chegar na diagonal pra ele. Ela vai chegar como um cruzamento, ela vai chegar como um passe Teve um lance embaixo da trave. ontem que O Cristaldo Vina... o Soares quase teve um filho, né? Que o O Bitelo Bitelo. tocou a bola. É. Nossa senhora, é verdade. Então, tipo, Ele o Cristaldo teve um e o filho, Vina. faria um O filho. Vina e o Bitelo. O Cristaldo e o Bitelo é outro estilo de jogo. Eles são os caras Sim. que eles vão entrar na área para depois passar pro Soares. Tanto que tu vê o Bitelo, por exemplo, no meio da área, na metade da área, assim, o Soares no meio círculo ali esperando a O bola. ali Soares atrás. hoje ele é atacante e armador do Grêmio. Exato, ele é um falso 9. Ele joga quase como um falso 9, porque E não, joga. e não no papel, assim, né? É porque é necessário para pro time. E, cara, assim, eu não sei. Tem jogo na minha rodada. Meio da semana, meia data FIFA semana. Próximo jogo É Brasil? Só sábado às 4h30. Contra Guiné. Mas respondendo a tua pergunta, Lucas, eu acho que assim, eu acho que em termos, como o Felipe falou, eu acho que em termos de mudar o Inter comparado a ele mesmo, eu acho que o Inter vai mudar de patamar, porque hoje a bola chega no ataque e ela não entra. É aquilo, ele tá na mesinha ali ele tá sentado na mesa jantando, olha ali pra cima, tem o time do Botafogo, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, o Grêmio ele vai sentar ali numa mesa perto da mesa do Grêmio. Eu vi um negócio no Twitter hoje que alguém
Alguém, eu não sei quem foi, eu não consegui achar quem foi que falou, mas se alguém tinha falado que o Soares, que o Ener Valencia é da mesma família que o Ah, Soares. o Maurício Saraiva. Foi ele? Na mesma Falou família? Falou na sala de redação. Sério mesmo? Da mesma prateleira do Soares. Ah, Sério mesmo? não. Com essa, Cara, esse é o titular da gente. É. Não, mas Cara. isso aí foi o pessoal da rádio lá. É fácil ser jornalista hoje em dia, né? Mas é que, É brabo. cara, é complicado, difícil. assim, tipo, eu acho que são dois jogadores que vão elevar muito o futebol gaúcho, mas não tem como comparar. O Ener Valencia, O Diego ele é o principal Posso jogador. falar uma informação? Posso falar uma informação? Mas uns destaques da Copa, né? Sim. Posso falar uma informação? Com O Diego certeza. Souza tem mais gols na carreira que o Ener Valencia. Jânio. Eu deixei a informação. Podemos acabar de cara, falar dele Não, agora. o Diego Souza é claro. muito bom jogador. Uhum. Mas Foi o, muito bom o, jogador. o Diego Souza, na hora da decisão, pipoca, né? Claro. Mas eu só deixei uma informação. Porque o que ele fez com o Vasco, até hoje eu não perdoo ele, cara. Viu o Corinthians ser campeão da Libertadores foi... 42 minutos. Olha. Quase que foi 42 anos, mas era 42 41 anos! Desculpa, pessoal. Sexta-feira a gente tá de volta para falar. Não sei o que a gente vai Do falar, anúncio né? da Ener Valencia, né? Que a gente vai falar só sobre o anúncio da Tu perguntou que você vai ter jogo, né? Vai ter jogo do Inter de Santa Maria. Não, vai ter sábado. Série D também, Camboriú e Caxias. Ah, isso aí é informação, isso aí é necessário para que nós, como jornalistas esportivos, tenhamos no nosso plantel de informações. Isso mesmo. A gente vai trazer algo para Ó, mas discutir. por aqui. falar nisso, ó, na Série C, o São José tá indo muito bem, cara. Parabéns, São perdeu José. pro Ipiranga. Hã? Perdeu pro Ipiranga. Mas tava indo Parabéns, super Mas bem. tem Ipiranga. gente aí. Isso aí, Santa Não, Cruz tem que- encheu o estádio, tem- né? Ó, o Júlio Gaúcho Temos que ter times da série. Ó, o último da- comentário. O O do Juventude Juventude Gaúcho. na Série B também tá indo bem. Perdeu Ener pro Tom Valencia Benz. é parecido com o Paulo Guerreiro. Putz, já discordei de ti, Isaac. Eu acho que o Ener Valencia tá uma prateleira acima. Aí Não, O mas Ener ele- Valência? Sim. Do que Paulo O Ener Guerreiro? Valência? Do que Paulo Não, Guerreiro? não. Atualmente, sim. Nunca. Atualmente sim, né? Mas na história. Tá, Mas, qual que é a mas, história mas do o Paulo O Guerreiro Guerreiro não fez gol. O Paulo foi o Guerreiro vai ressuscitar o futebol dele. Não, o Guerreiro Não, tem né? final do Mundial. Tá bom, Não dá pra falar que o Ener Parabéns, Valência pai. jogou mais. que o Não, Guerreiro. mas ele Gabiru tá também jogando tem mais, gol, cara. joga no Mundial. Em que momento que o Paulo Guerreiro vai voltar pro Inter? O Paulo Guerreiro 2019 ou o Paulo Amanhã. Guerreiro agora? Não, vocês viajaram. Não, Que não, vocês, não, Lucas, não, estão falando cara. do futebol atual, cara. Vocês viajaram ainda mais nessa, Futebol porque o Ener atual, Valência futebol joga atual, mais que o futebol Guerreiro. atual, futebol atual. Não, mas qual sim, né? O Guerreiro nem joga. Alguma vez o Paulo Guerreiro na vida dele foi um dos maiores artilheiros da Europa. Tá, não. Foi. Mas- Tá, sei lá. Tanto Não, faz. mas assim, ó, sinceramente. Pelo Wolfsburg. O Ener hoje é o oitavo artilheiro, o maior artilheiro da Europa. Ele disputou a chuteira de ouro com o Lewandowski, Haaland e companhia. Ei, parabéns. Não tô dizendo aqui que... Dito isso, Não tô dizendo Paulo aqui... Diego Guerreiro. Souza tem mais gols que Ener Valência. Não, mas atualmente. isso, Paulo Guerreiro jogou mais bola que Ener Valência. Eu acho que joga. o parecido que ele diz não é parecido em questão de tamanho, é Ah, parecido mas em questão é de. que tu tem na cabeça a lembrança do Paulo Guerreiro do Corinthians, cara. Que do foi Flamengo. uma E temporada. se tu vê o Você jogou Flamengo, bem se também tu vê nos o outros Flamengo times. depois, o No- Guerreiro não jogou coisa Não, o alguma. Guerreiro, em 2019, o Guerreiro é né? um senhor centroavante. Foi o melhor. Mas eu acho 2020 que também ele teve se não é machucado melhor também, que o né? Ener Valencia. Não foi melhor que o Ener Valencia. Acho que o Ener Valencia construiu uma história muito mais consolidada, porque o Ener Valencia é artilheiro Posso de ser Copa bem do Mundo, sincero, né, posso ser bem sincero, Ener Valência só foi descoberto esse ano passado na Copa do Mundo. Pronto, Ener Valência, tu tá falando que o Guerreiro tem uma temporada. Ener Valência Ninguém sempre sabia foi. quem era Ener Ener Valência Valência até a Copa do Mundo. sempre foi um ótimo jogador, tanto que ele estava Pelo na Europa. amor de Deus, me Porém, ele só respeita, foi velho. descoberto na Copa do Ninguém Mundo. sabia quem era Ener Mas Valência ninguém até o ano E passado. ninguém sabia quem era o Guerreiro até chegar no Corinthians. Tá bom, mas Mas há quanto tudo bem, tempo não. o pessoal Tudo soube quem bem, era Paulo gente. Guerreiro. Olha ali, cara, 44 É, por minutos, favor, 44 anos. 44 anos, a gente vai discutir isso. Nem Quem foi 2014. melhor, maior e tem mais destaque na É a pauta carreira. Uma da última sexta-feira. informação. Futebol. Hoje vai, é Tomás. dia 12 de junho, fazem Dia dos 9 namorados, anos Tomás. da Copa do Mundo 2014. O Equador só fez gol com o Ener Valencia. Aí o Equador ficou fora da Copa de Isso é 2018 informação e relevante. voltou em 2022. Ou seja, o Ener Todos os Valencia só gols do conhecido Equador por... na Copa do Mundo são da Ener Valencia nas últimas 2 Copas do Mundo. Quantos são de pênalti no último Copa? Ah, pênalti não tá quarta de final. Esse foi o titular da rede até quinta-feira. Sexta-feira. Me perdi, pessoal. Vi o titular do... Thiago Galhardo é melhor que Renato Gaúcho. Finaliza. Tchau, pessoal. Tchau, Beijo. tchau. Vocês não merecem. Opinião, né? A opinião é que nem